Vitória do Corinthians na Libertadores. Corinthians e Fernando Diniz estreiam na competição e já voltam da Argentina com 3 pontos na maleta. E digo mais, hein? Vai ganhar o derby. Hoje a gente vai falar sobre como o Corinthians se comportou contra o Platense, o início do trabalho do Fernando Diniz. E teve o dedo dele, tá? Teve ousadia, teve a famosa loucura do Diniz. Ele gritou na beira do gramado, bancou a entrada do Kaique, tá? E o garoto marcou. Isso que é estrela, né? A loucura começou e a gente vai destrinchar tudo sobre essa vitória do Corinthians de Fernando Diniz. Mas antes, confere se você já é inscrito. Se não for, já se inscreve e aproveita para deixar o like e fortalecer o canal. Bora pro vídeo? O Corinthians foi até a Argentina para enfrentar o Platense, um jogo que muita gente poderia achar tranquilo, mas quem acompanha futebol sabe que jogar fora de casa na Libertadores nunca é fácil. Na Argentina, campo diferente, pressão da torcida, a arbitragem às vezes complica, é outro clima, né? O time em questão não é um time ruim, né? O Platense é um bom time, apesar de não ser aquele time campeão ano passado, mas há resquícios, né? E além disso, era a estreia do Fernando Diniz. Ou seja, a expectativa é lá em cima, né? Todo mundo espera muita coisa, todo mundo queria ver, né? Como o time ia jogar, né? Ia ter posse de bola, saída mais curta, ia passar por riscos, né? Ia ter risco, teve tudo isso, tá? O Corinthians já mostrou uma cara diferente, apesar de não ter jogado bem, né? Não fez um bom jogo, né? Quem assistiu viu, primeiro tempo inclusive muito ruim, mas há um time que tenta sair jogando agora, que não rifa a bola, né? Que não rifa a bola toda hora, vamos dizer assim, que busca construir as jogadas desde trás. Claro, não foi perfeito. Teve erro, teve um momento de susto, mas isso faz parte do estilo do Diniz, que ainda nem foi implementado, né? Não tem como o time jogar no estilo dele em 2 dias, né? Mas já dá para ver o dedinho dele, né? Ou a pontinha do dedo, né? O time tenta jogar e isso por si só já é muita coisa, já muda muita coisa, né? Você vê os jogadores mais participativos, né? O meio de campo tentando se aproximar um pouco mais, que é inclusive o que ele fala ali na beira do gramado na hora da pausa para reidratação. A bola roda mais, né? E isso é só o começo, porque o trabalho ainda está no início, no início do início do início. 2 dias de treinamento. Mas teve dedo do Diniz? Teve. Agora vamos falar do que todo mundo gosta, né? O dedo do treinador. Teve o dedo do Diniz? Teve. Teve coragem também, né? Porque ele fez uma escolha que talvez muita gente não faria. Bancou o Kaique no time titular. E aí eu te pergunto, o que aconteceu? O garoto foi lá e marcou. Isso aí muda tudo, né? Se o garoto vai lá e vai mal, agora o garoto foi lá e marcou. Isso muda tudo, porque mostra que o treinador confia, que ele não tem medo de arriscar e que ele está disposto a dar uma oportunidade para o garoto. E o garoto mostra o quê? Personalidade demais, qualidade a gente sabe que ele tem, né? Ele é meio imaturo ainda nas decisões de jogo ali, coisas simples, mas tem muita personalidade. O torcedor corintiano aí que acompanha conhece o Kaique e sabe do que eu estou falando. É um cara com muita qualidade. E quando dá certo, meu amigo, vira aquela história, né? O cara é um louco, mas é um louco que acerta. Foi isso. Fernando Diniz bancou ele no time titular, coisa que ninguém faria. Dorival, muito tempo que não usa o Kaique como titular, né? E aí a torcida começa a comprar ideia, né? Começa a acreditar. E sim, teve a famosa loucura do Diniz, né? Saída de bola arriscada, jogador trocando passe ali dentro da própria área, time tentando jogar mesmo sob pressão, né? Isso dá um frio na barriga? Dá, né? Mas também pode dar um resultado, porque quando funciona, quebra totalmente a marcação do adversário. Quando não funciona, quebra nós, né? Mas quando funciona, quebra totalmente a marcação do adversário. E é aí que mora o perigo, né, para o adversário e às vezes para o Corinthians. O Corinthians ainda vai oscilar, isso é normal. A gente tem que entender isso também, não pode se iludir com essa vitória e achar que vai ganhar todo o jogo agora, né? Mas se o time encaixar esse estilo, pode crescer muito na temporada. Se o time encaixar nesse estilo do Diniz, pode crescer muito na temporada. Os pontos positivos para mim foram muitos, né, nessa vitória. Para mim, vitória fora de casa, isso é ouro na Libertadores. Uma vitória fora de casa na Libertadores vale ouro. Então, começa aí, ponto muito positivo.
confiança para o elenco, né? Para trabalhar nos próximos dias aí mais confiante. Um início promissor de trabalho, porque se perde no primeiro jogo, pô, aí a confiança já. Então, a confiança para o elenco, confiança para o treinador, a sensação de início promissor, a sensação de que está começando uma coisa que vai dar certo. E para o jogo contra o Palmeiras nesse pensamento, com essa mentalidade, é muito útil. É um derby, pô, a gente sabe que é vencido aqui. Né? Não é, ai, qual é o time melhor, qual é o não sei o quê. Geralmente é vencido ó, no detalhe. Outro ponto positivo, os jogadores mostrando mais atitude. Isso aí para mim é muito importante, porque realmente o presidente da Gaviões disse que esse time derrubou o Dorival Júnior pela falta de vontade que estava jogando, derrubou o treinador. E realmente acredito nisso, que esse time não estava jogando com a vontade que é necessária, né? Então, os jogadores voltarem a mostrar atitude, voltarem a mostrar vontade, isso para mim conta muito. E principalmente um time com identidade, né? Começando a aparecer a identidade do time, entendeu? Isso é muito importante para o torcedor, né? Porque o torcedor quer ver um time que tem uma cara, que tem uma ideia de jogo, que esteja tentando fazer alguma coisa, não apenas 11 jogadores jogados lá dentro, que nem doido, correndo um para o lado para o outro, batendo no outro, né? Então é muito importante essa identidade para o torcedor. Agora a pergunta é, o que dá para esperar desse Corinthians, né? Olha, se o time evoluir dentro da proposta do Diniz, pode vir coisa boa. Tá? Eu acredito nisso. Ao contrário do que todos disseram quando o Diniz chegou, que o Corinthians não ia se adaptar ao estilo de jogo do Diniz, eu acredito que o Corinthians tem tudo para se adaptar ao estilo de jogo do Diniz pelas peças que o Corinthians tem hoje, né? Ainda vai ter erro, vai ter erro, vai ter jogo difícil, vai ter muito jogo difícil, mas o caminho parece interessante, no meu ponto de vista. Tá? E eu vou repetir o que eu falei no começo. Fica de olho, porque esse Corinthians pode surpreender. Tá? E no derby, eu tô confiante, hein? Eu tô confiante, acho que vai dar Corinthians no derby. E para você, o que achou do jogo de ontem? Conseguiu assistir? Difícil, né? Nesses tempos aí, o cara tem que ter 58 streams para assistir o bagulho, né? Mas conseguiu assistir? Gostou do Corinthians? Tá acreditando no trabalho do Fernando Diniz ou nesse começo aí? Dá para acreditar, né? Dá para dar um crédito, né? Kaique tem estrela. Kaique tem estrela mesmo. Para mim, o Kaique tem estrela, personalidade. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Como é que você tá à espera do derby de domingo. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Tamo junto e vai Corinthians!